Fala pessoal, hoje eu decidi trazer para vocês uma aula sobre XB, tá certo? E por que eu decidi trazer essa aula para vocês? Porque assim, eu já trabalho com XB há 13 anos e sei que não é uma coisa muito simples de entender. É legal? É massa pra caramba fazer uma rede se comunicando via XB, né? Ou rede Zigbee, que é o protocolo de comunicação do XB, tá certo? É muito massa, muito interessante, mas a gente não acha muito conteúdo na internet, né? Para nos auxiliar, para nos ajudar, tá certo? Então, por isso, eu decidi trazer uma aulinha aqui, que vão ser uma série de aulas, né? Algumas aulas teóricas, algumas aulas práticas. Na aula de hoje, nós vamos aprender, né, o que é comando API, né? O que é o API, o que é uma rede mesh, tá bom? Que é o nosso foco aqui dessas nossas aulas, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aulinha aqui de XB. Pessoal, o XB ele pode trabalhar em dois modos, modo API e modo AT, tá certo? Então o nosso foco vai ser modo API. E com o modo API a gente pode também trabalhar em rede mesh, usando rede mesh, tá bom? Então vamos primeiramente entender o que é modo API, né? O modo API é o modo mais complexo que se tem de se trabalhar com XB. Porém, a gente consegue enviar vários tipos de pacotes de dados contendo informações, né? E para se trabalhar com o modo API, nós precisamos de microcontroladores para interpretar esses pacotes em cada ponta, tá certo? Então é o seguinte, se eu tenho um XB aqui, né, conectado a um ESP32, a um Arduino, né, quando eu envio um pacote para outro XB, né, se for em modo API, eu preciso, né, API mesmo, a gente pode trabalhar modo API mandando pacotes API, ou a gente pode trabalhar em modo API também mandando pacotes AT. Estou falando de pacotes API, tá certo? Mais especificamente, esse tipo de comando aqui, ó, né? O tipo de comando para enviar pacotes API. Comando 10, que é o transmit request, tá bom? Nesse transmit request, nós conseguimos enviar dados. Por exemplo, eu posso enviar uma senha, eu posso enviar o nome de um usuário, eu posso enviar um texto, né? Mas se eu enviar um texto, né, uma senha, por exemplo, para outro XB que está na outra ponta, o que é que ele vai fazer com esse texto? Nada se não tiver um microcontrolador para interpretar esse texto. Então é isso que eu quero dizer, né, que com o modo enviando pacotes API, né, do tipo transmit request, nós temos que ter na outra ponta um interpretador. E no interpretador vai ser quem? Vai ser um ESP32, vai ser um Arduino, tá bom? Ou um microcontrolador qualquer. Já no modo AT, né, no modo AT é a maneira mais simples de se trabalhar com XB. Por quê? A gente, numa ponta, a gente tem microcontrolada, né? Um XB vai estar junto de um microcontrolador, um ESP32, por exemplo. A gente vai enviar um comando para o outro XB. Esse outro XB não tem necessidade de estar microcontrolado, de estar junto de um microcontrolador como o ESP ou como o Arduino, tá bom? Por quê? Porque o próprio XB pode interpretar esses comandos AT. Né? O próprio processador dele lá foi feito para interpretar comandos AT. E é desta forma que a gente pode também configurá-lo remotamente. Né? Eu posso enviar um comando AT para setar um pino, né? Para transformar uma porta digital em uma porta analógica, tá certo? Então, via comando, né, eu posso configurar um XB que esteja em uma ponta sem nenhum microcontrolador do lado dele, tá bom? Então, a diferença de API, né, de comandos API, ou um transmit request, para um comando AT ou um remote AT command, né, é essa, pessoal, é que um envia dados e o outro envia comandos, tá certo? Então vamos lá, vamos entender, vamos mais à frente, vamos entender o que é rede mesh. Eu trabalho principalmente em modo API, que é o mais interessante a se trabalhar, porque com ele a gente consegue criar uma rede mesh. Modo AT não, AT a gente só consegue enviar comandos e a gente não consegue criar uma rede mesh com esse modo, tá bom? Então vamos lá. O que é uma rede mesh ou malha, né?
é uma rede que o coordenador é capaz de criar uma rede em si, né? E administrar vários XB que estão ali dentro daquela rede, tá bom? Ele consegue administrar os routers, ele consegue administrar os endpoints. Eu vou já explicar o que é cada coisa dessa para vocês, tá bom? Então é o seguinte, aqui eu tenho vários tipos de rede, né? Eu tenho a rede estrela, onde eu tenho aqui um coordenador comunicando com cada roteador, tá certo? Ou com os end device, desculpa. Ou tenho um cluster tree, que é um tipo de árvore, né? Onde eu tenho um coordenador comunicando com cada roteador, e este roteador está ligado a alguns endpoints, tá certo? Agora vamos para a rede mesh, que é o nosso foco. Agora vocês vão entender melhor. Na rede mesh, eu tenho um coordenador, que foi o que eu falei aqui, ó, um coordenador, ele é capaz de criar uma rede. Então, ele vai criar essa rede toda aqui, ó, de comunicação entre os XP, tá certo? Este coordenador precisa de routers, né, XB configurados como roteadores. Por quê, pessoal? E os endpoints. Os endpoints não são tão necessários, né? Mas a gente pode ter endpoints também. Então é o seguinte, o que é que acontece? Vamos supor que meu objetivo é mandar, né? Olha aqui para o lado direito. Meu objetivo é mandar um sinal aqui do coordenador para este endpoint, né? Então eu posso mandar um sinal para todo mundo aqui, né? Então o sinal vai vir por aqui, chega no roteador, ele encaminha para os outros, esse roteador encaminha para os outros, e quem for o destinatário final, né, através de um endereço MAC, este destinatário vai executar aquele comando, tá certo? E também, né, pessoal, se eu mandar um comando diretamente para um endpoint, eu posso digitar o endereço dele e a rota pode ser por aqui ou por aqui, ó, para qualquer um dos três roteadores. Mas vamos supor que a rota veio por aqui. Chegou aqui, o endereço não era dele, ele passou para cá e passou para os outros. Então, esse outro roteador recebeu o endereço, então o pacote também não é dele, ele vai passando para frente. Então, passou para o último roteador aqui, né? O que estava mais longe, e ele jogou aqui para dois endpoints. Aí um desses endpoints disse, opa, esse pacote é meu. Então, ele executou. Então, vocês concordam, pessoal, que uma rede mesh, né, usando uma rede mesh, vamos supor que a gente tem aqui uma abrangência, né, de cada XB desse de 1 km, por exemplo. Então, se eu coloco um coordenador e um router a 1 km de distância, o sinal vai chegar. E eu posso colocar outro coordenador a mais 1 km de distância. Por quê? Porque cada roteador aqui na minha rede vai funcionar como um repetidor de sinal, recebendo aquele sinal e transmitindo para frente até que aquele pacote chegue ao seu destinatário, tá certo? Então eu consigo criar uma rede de longo alcance, tá bom, pessoal? Então essa é a importância, o porquê é legal se trabalhar dentro de uma rede mesh, tá bom? Remote AT Command, né? Como eu falei lá, existem dois tipos de comandos, né? Existe muito mais, pessoal, muito, infinidade de comandos. Mas eu vou focar aqui em dois. O Remote AT Command foram os dois que eu falei aqui no início. Para se trabalhar em modo API, nós podemos mandar um tipo de comando 10, né, que é o Transmit Request. Nele a gente pode enviar dados, ou a gente pode trabalhar em modo AT, enviando um tipo de pacote 17, que é o Remote AT Command. Então nós vamos entender a partir de agora o que significa, né, cada um deste pacote aqui, né, o pacote do tipo 10 e o pacote do tipo 17, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que esta aula de hoje é mais teórica, tá bom? Vão ser uma série de aulas, mas é importante você assistir uma por uma, né, para você ir entendendo a próxima, tá bom? Não adianta você pular essa aula e não entender os conceitos, tá bom? Então vamos lá. Remote AT Command. O que é que acontece aqui? Podemos enviar comandos AT para um XB em rede mesh, beleza. Por quê? Eu acabei de dizer, né? Comandos AT a gente não consegue criar, se a gente tiver um XB em modo AT, a gente não consegue criar uma rede mesh. Mas nós não estamos com a rede AT, nós estamos com a rede API.
Apenas estamos mandando comandos AT através de uma rede API, tá certo? Então, esta rede API, lógico, a gente pode criar uma rede mesh e por essa rede mesh pode navegar comandos AT, tá bom? Relembrando que é comandos AT, né? Comandos AT altera as configurações do módulo XB via comando, seja pelo XCTU. O que é o XCTU, pessoal? XCTU é o software da própria Digi, a Digi é quem fabrica os módulos XB para programar os XB. Ou seja, se você quiser ter um XB lá, você quer programá-lo, você vai plugá-lo em um aparelhozinho desse aqui, ó, tá bom? Isso aqui a gente pluga o XB aqui, liga lá na porta USB e através desse software XCTU a gente consegue programar este XB, tá bom? Para que programar? Para a gente colocar ele em uma rede, para a gente dizer quais são as portas digitais que a gente quer, quais são as portas analógicas que a gente quer. Então, toda a programação pode ser feita pelo XCTU ou por comandos AT, né? Mas, Daniel, e como é que eu programo ele por comando AT? Vamos lá. Eu posso ter dois XB, um, né, conectado a um microcontrolador, vamos falar aqui de ESP32, por exemplo. Então, um XB vai estar conectado ao ESP32 e o outro vai estar lá sozinho, sem nenhum microcontrolador, né? Eu posso mandar comandos através do ESP, né? Lógico, conectado esse XB para esse outro XB e configurá-lo enviando comandos AT. Então eu vou dizer, ó, seta o pino D0 como uma saída digital, né? E posso dizer, seta este pino D0 que eu disse que é uma saída digital, seta ele para nível lógico 1. Aí ele vai acender, por exemplo, um LEDzinho que vai estar lá conectado nesta porta dele, tá certo? Então eu posso configurar ele dessas duas formas, ou pelo XCTU ou XCTU, ou enviando comandos AT através de um ESP, né, conectado a um XB também, tá bom? A vantagem de usar comandos AT é que os modos XB podem realizar tarefas sem necessidade de um microcontrolador. Isso aqui eu estou batendo na tecla desde o início dessa aula, né? Então, se eu quiser espalhar módulos pela casa, né? Mas eu não quero, Daniel, eu não quero em cada módulo que tem na minha casa, eu não quero ter um ESP lá interpretando os comandos. Então, beleza, a gente pode usar comandos AT. Só que esses comandos AT, ele só vai executar tarefas que o XB vai entender, que ele já entende por si, né? O comando embarcado dele. Por exemplo, manda setar uma porta, ele sabe o que é um comando de setar uma porta, né? Define uma porta como analógica, ela sabe o que é, como é definir uma porta analógica. Mas se eu mandar um dado, como diz assim, a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele não vai saber o que é isso. Porque quem sabe isso aí é um microcontrolador que tem que interpretar esse pacote, tá bom? Então você tem que saber diferenciar isso aí. Ou você trabalha, né, com ele interpretando pacotes, mas precisa de um microcontrolador, ou você trabalha ele sem microcontrolador, mas fica na limitação de só enviar comandos AT, tá bom? Então, quando a gente manda comandos AT, a gente pode, ó, ativar um relé, né? Então, tá lá um pino do XB, eu ligo um relé nele. Lógico, tem todo o circuitinho por trás. Ligo um relé nele, né? Aí, quando eu ativo o pino por um comando AT, o relé liga, ou liga uma luz, liga um ventilador, liga qualquer aparelho eletrônico. E se eu coloco esse pino em nível lógico baixo, ele vai desligar, né? Desligar a luz, desligar o ventilador, desligar qualquer coisa, tá bom? Como também eu posso botar sensores lá, posso botar um sensorzinho de temperatura ligado diretamente numa porta do XB, sem precisar de microcontrolador, e ele vai ficar enviando para mim a leitura desse sensor de temperatura, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então, para isso que serve o comando AT. E o pacote, né? Então, esse comando AT Remote AT Command, ele é enviado através de pacote, tá bom? Ele envia para a gente, né, lá para o nosso coordenador, um pacote. Tá lá, ele lendo, por exemplo, uma porta, né?
ou setando uma porta, ou lendo, isso vai depender do comando, né? Eu peguei um comando aqui, que batendo no olho, o que foi que eu fiz? Eu só fiz setar a porta D8 como nível lógico alto. Este comando fez isso. Né? Aí você pergunta, Daniel, como é que você sabe, né? Que essa arruma de código, o comando inteiro, pessoal, o pacote inteiro é parecido com isso aqui, ó. Tá bom? É mais ou menos isso aqui. Só que o que foi que eu fiz? Eu peguei todo esse comando e saí separando aqui para entender o que é cada coisa. Tá bom? Vai ter uma aula só de interpretação que eu vou preparar para vocês aqui, só sobre interpretação de pacotes. É importante que a gente saiba interpretar esses pacotes, né? Até mesmo para a gente montar um pacote, porque assim, se eu quiser enviar por um ESP32 um pacote para setar, por exemplo, como eu fiz aqui, uma porta D8 como nível lógico alto, eu tenho que saber como eu vou montar esse pacote, tá bom? Então, eu tenho que saber, né? Eu tenho que saber interpretar, eu tenho que saber criar um pacote desse aqui para poder enviar um sinal, enviar algum comando ou receber também. Se eu quiser receber algum comando, eu tenho que entender o que é que tem dentro daquele pacote, tá bom? Isso aqui funciona basicamente como uma carta, né? Eu sou o coordenador e vamos supor que você que está aí me assistindo é o roteador. E como é que a gente se comunica? Através de carta. Eu mando uma carta para você, em inglês, por exemplo. Se você não souber inglês, essa carta não vai servir de nada, porque como é que você vai interpretar uma coisa que você não sabe ler, né? Então, se eu mandar em português, você sabe português, você, rapaz, ele pediu para fazer isso, você executa a sua atividade e manda uma carta de volta para mim, que sou o coordenador, dizendo, a atividade foi feita, tá tudo ok, beleza, nossa comunicação, né, seguiu duas vias. Eu mandei para você, você mandou de volta, você executou sua atividade e eu recebi a confirmação de que aquela atividade foi feita com sucesso, tá bom? Então é mais ou menos assim que funciona, né, o envio e recebimento de pacotes. Então, pessoal, eu batendo o olho nesse pacote, eu disse a vocês que eu estou setando a porta D8 com nível lógico alto. Vamos entender o porquê? Vamos lá. Quando chegar um pacote tipo esse aqui lá no Arduino ou no SP32, né, no ESP32, a gente já pode, via programação, né, programar para receber esse pacote e retirar o que a gente quer ali de dentro. Tá bom? Como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, todo pacote vai vir com delimitador, né? Em vez de delimitador, eu preferi chamar isso aqui de início. Isso é o início do pacote, o 7E. Então, sempre que o ESP32, vou falar de ESP32. Quando eu falo ESP32, o Arduino é bem parecido, tá bom? Então, eu vou falar de ESP32, que é mais atual. Sempre que o ESP32 estiver lendo lá a porta serial do XB, ele vai estar lá lendo, o tempo todo, escutando, né? Listening, escutando a porta do XB. Na hora que chegar, né, um valor, lembrando que todos esses valores aqui, pessoal, são hexadecimais, tá certo? Ele está falando de valores hexadecimais. Na hora que chegar um valor hexadecimal chamado 7E, aí o ESP32 vai interpretar que é o início de um pacote. Beleza? Então começa daí a interpretação do pacote através via programação. Né? Opa, chegou um 7E. Opa, então vamos se preparar para receber um pacote. Aí ele vai dizer aqui o tamanho do pacote, né? Então 00 e 10. Eu não posso dizer 10 porque aqui é em hexa. Então é 0010, tá bom? Então isso aqui é o tamanho do pacote. Tipo de frame, 17, ó. 17, desde o princípio, estou dizendo a você que é o quê? Um remote AT command, é um comando AT, né? É um comando, então quando eu bato o olho no 17, eu já sei que é um comando de configuração do XB, tá certo? Beleza, ele quer configurar o que nesse XB aqui, ou o que é que foi configurado, né? Se eu estiver enviando, né, eu estou pedindo para setar. E se eu estou recebendo, então estou recebendo alguma resposta. Mas vamos lá, eu enviei esse comando. Então, frame ID 01, né, tem uma coisa que eu vou abster aqui, que é besteira, e XBMAC. Opa, eu estou enviando para este XB aqui. Isso aqui é o endereço do XB, pessoal. Todo XB, lá no fundo dele, né, aqui um XB, ó, todo XB aqui no fundo dele tem uma etiquetinha
com o endereço dele. Esse endereço aqui é único, tá certo? Cada XB tem um endereço único, que é só dele. E esse endereço é formado aqui por 8 bytes, tá certo? 8 bytes. Então é o seguinte, pessoal. Se eu quiser mandar do coordenador para um XB específico, basta eu colocar o endereço naquele XB. Igual, estou mandando esse pacote para este endereço. Então, beleza. Eu mandei o pacote para este XB que tinha esse endereço aqui. Ó. Só quem tiver ali na rede que vai executar esse comando é o carinha que tem esse endereço, que tem essa etiqueta colada nele. Tá bom? Esse aqui é o endereço da minha rede. Isso aqui a gente configura, né? A gente vai aprender a configurar na próxima aula, através do XCTU, né? Do software de programação do XB. É o endereço da rede. Opção comando, opção 02. Vamos abster. Então, pessoal, isso aqui, ó, o atcomando, né? O atcommand e o parâmetro é o principal deste pacote. É o principal, né? Que a gente tem que saber o que é isso. Então, pessoal, 4438 nada mais é do que a minha porta D8, tá certo? É a porta D8 do meu XB. Beleza, eu já disse aqui que na porta D8 eu faço alguma coisa. Então, qual o parâmetro que eu quero? Eu mandei 5, ó. Mandei o comando aqui 5. Esse 5 significa o quê? Para setar aquele pino em nível lógico alto, tá certo? Se fosse um 4, então seria em nível lógico baixo. Terminou, né? O checksum, do jeito que eu disse que o delimitador eu preferia chamar de início, o checksum é o fim do pacote, tá bom? O checksum nunca vai ser um número fixo. Ele vai ser um número que vai estar sempre variando. Eu não vou entrar em detalhes, mas vou explicar aqui bem rapidinho. O checksum, ele vai mandar um valor, um número em hexa, né? Que esse número, né, a gente destrinchando esse número, a gente sabe se esse pacote chegou inteiro, se ele chegou correto. Isso aqui é se a gente quiser, né, conferir se esse pacote está correto ou se ele veio com falha ou com erro, a gente utiliza o checksum, tá certo? Mas não é o intuito dessa aula, então vamos abster. Então, só lembrando que aqui é o início, o delimitador início do pacote, e o checksum é o fim do nosso pacote, tá bom? Então tá lá, eu disse comando AT, seta, né, configura o XP, tá aqui, configurei a porta D8 como nível lógico alto. Então, existem vários tipos de comando, pessoal, isso aqui é só um exemplo, tá bom? De comandos AT. Vamos agora ver o transmit request, é um tipo de comando também, tá certo? Com o comando transmit request, podemos enviar pacote com dados. Aqueles dados que eu disse, eu posso enviar uma senha, eu posso enviar um nome de usuário, tá certo? Posso enviar qualquer coisa através de um transmit request, certo? Para toda a rede, enviamos o endereço. Você lembra, pessoal? Isso aqui também serve, isso aqui que eu vou falar agora, serve tanto para o transmit request, quanto para o remote AT command. Você lembra desse endereço aqui em MAC, ó? Lembram dele, né? Eu vou falar dele aqui agora, que é o seguinte. Na hora que eu quero enviar um endereço para todo mundo que está na rede, o coordenador vai mandar para todo mundo que está ali naquela rede, né, para todos os módulos, eu posso configurar esse endereço como 0000, né, isso aqui lembrando que é em hexa, 00FF. O que significa isso? Estou mandando para todo mundo. Todo mundo vai escutar aquele comando e todo mundo vai executar. Se eu estou mandando para todos, né, qual o endereço que eu estou mandando executar uma ação? Todo mundo. Então, todo mundo vai executar. Tá bom? Para um coordenador, né, se eu quiser mandar, eu estou lá no XB, lá da ponta, quero mandar um dado de volta para o coordenador, então este endereço é reservado para ele. Então, o coordenador que está na rede, né, independente da etiqueta que vai estar lá no fundo dele, o endereço dele vai ser tudo zero. 00000000. Tá bom? Então, quando eu quiser me referir ao coordenador, eu mando o endereço tudo zero. Então, se eu chegar a um pacote e vir um pacote com tudo zero, significa que aquele pacote está destinado ao coordenador da minha rede. Se eu vejo um pacote que no final tem FF,
significa que aquele pacote está destinado para todo mundo da rede, tá certo? E se eu quiser um módulo específico, foi como eu expliquei antes, né? É só eu mandar para aquele endereço específico daquele módulo, ou seja, aquele endereço que está escrito naquela etiqueta, tá certo? O transmit request, esse tipo de pacote transmit request, se faz necessário ter um microcontrolador interpretando o pacote, tá bom? Porque o XB não interpreta, ele interpreta só comandos AT, tá bom? Então vamos lá, vamos entender como é que a gente envia esse pacote, como é que é montado este pacote, né, de um transmit request. Eu disse a vocês que o início do pacote começa sempre com 7E, né? Então, beleza. Vai estar lá o ESP32 escutando, né, a porta serial do XB. Aí chegou um 7E, o ESP vai dizer, epa, todo mundo aí, vamos se preparar que chegou um pacote. Vamos interpretar esse pacotinho aqui. Beleza. Tamanho do pacote, 0014, significa 20. Beleza. Tipo de frame, 10. Opa, isso é um comando AT ou é um comando API, é um comando que vem dados aqui dentro dele. É um transmit request, pessoal. Então vai vir dados. Não vai vir nada para setar porta, não vai vir nada aqui para definir uma porta, para definir nada, vai vir dados. Quem é que vai interpretar esses dados? Ah, não sou eu. O XB vai dizer assim, não sou eu. Quem vai interpretar esse dado desse pacote aqui é o microcontrolador, é o ESP ou o Arduino. Te vira, eu só vou pegar e vou dar para tu. Beleza? Então, beleza, o Frame ID 01 e vai vir aqui, ó, XBMac. Opa! Olha aqui o endereço que veio aqui, ó. FF no final. Então, significa que esse pacote, quem é que vai receber esse pacote, pessoal? Todo mundo que estiver na rede vai receber esse pacote, porque veio o FF. Né? Então, na hora que o coordenador manda esse pacote, todo mundo vai pegar, vai receber, e vai dizer, opa, beleza, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Todo mundo vai fazer o que se manda aqui dentro, tá bom? Dentro deste pacote, no claro, né? Então aqui o endereço da rede mesh, é o endereço que nós vamos aprender na próxima aula, a configurar esses endereços. Broadcast, opção, deixa para lá. E neste pacote, o importante é isso aqui, pessoal, é o RF Data, né? Esses dados que estão chegando aqui, é o que importa pra gente. Tá certo? Beleza, Daniel, o que é que eu vou fazer? Então, o ESP32, que vai ser o responsável de interpretar esse pacote, né? Ele vai vir em cima disso aqui, ó. 64, 61, 6E, 69, 65, 6E. Ele vai ter que traduzir. Isso aqui é em hexadecimal. Ele vai traduzir para um ASCII, por exemplo. Na hora que ele traduz para ASCII, né? Aí ele vai ver que isso aqui significa a palavra Daniel. Quem não me conhece, meu nome é Daniel, tá certo, pessoal? Então eu botei meu nomezinho aqui no meio. Então o que é que acontece? Esse conjunto de números aqui, letras, ele forma a palavra Daniel. Nada além disso. Poderia ser o quê? Uma senha, como eu venho dizendo aqui. Poderia ser o nome do usuário, ou então supor que aqui seja o nome do usuário, né, que eu estou enviando lá para o ESP. Ah, mas para que o ESP quer saber o nome do usuário? Não sei, vai depender da aplicação dele. Vamos supor que a aplicação dele, para ligar uma lâmpada, precisa de um usuário e uma senha. Então, o nome do usuário está aqui, beleza? Então, se eu transformar o 64 em ASCII, vai ser a letra D. Se eu transformar 61, né, de hexa em ASCII, vai ser a letra A. E assim por diante, formando o texto aqui, Daniel, tá certo? O texto não, a palavra Daniel, tá bom? E o checksum é o que eu disse, é o fim do pacote, tá bom? O checksum é que vai dizer se o pacote veio correto, ou veio com erro, ou veio com falha, alguma coisa do tipo. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, né? Não vou me estender com essa aula. Vamos para a próxima aula, eu já vou dar um spoilerzinho aqui, ó. A próxima aula, aula 2, vai ser coordenador e router. Como a gente configura esses dois lá no XCTU. Tá bom, pessoal? Então, até mais. Espero que tenham gostado dessa aula. Vamos para a próxima.